no campo, nas granjas, nas pastagens ou nos lagos. No Brasil se produz o que há de melhor para o mundo. Jornal Brasil Rural. 10 horas e 23 minutos no horário oficial de Brasília, e nós seguimos aqui com o Jornal Brasil Rural desta quarta-feira, indo a São Paulo neste momento, conversar com a brilhantíssima Caterine Buso, porque chegou o momento de falarmos sobre assuntos internacionais, então precisamos dessa expert no agro pelo mundo. Olá, Caterine, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, minha maravilhosa Mari, minha diva do rádio aqui, ó, firme e forte com as notícias internacionais. E Mari, vamos começar hoje com uma polêmica, hein? A Europa agora voltou atrás em relação ao Mercosul. Pois é, Caterine, quais são aí os principais pontos, né, e controvérsias, né, do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que foi anunciado agora em setembro? Pois é, mas atenção, porque o acordo da União Europeia e o Mercosul que foi proposto, né, hoje, dia 3 de setembro, lá em Bruxelas, prevê cortes tarifários históricos, amigos. O Mercosul vai eliminar tarifas sobre 91% das exportações da União Europeia, incluindo automóveis, hoje taxados em 35%, num prazo de até 15 anos, viu, Mari? Já lá na União Europeia, a União Europeia vai reduzir tarifas, amigos, de 92% das exportações do Mercosul em até 10 anos, ou seja, não vai ser da noite para o dia, né, Mari? Então, vai estar incluído, né, uma nova cota de 99 mil toneladas de carne bovina e 30 mil toneladas de queijos para exportadores sul-americanos. Agora, se estima que 4% ou mais de... Perdão, Mari, faltou café hoje, esta maneira. Mais de 4 bilhões de euros, ou seja, né, 4,7 bilhões de dólares em tarifas sejam removidos anualmente, tornando este o maior acordo da Comissão Europeia em termos de redução tarifária. Os países como a Alemanha e a Espanha estão defendendo o pacto, destacando a diversificação frente à China e aos impactos também tarifários dos Estados Unidos. Porém, nosso querido amigo lá da França, né? A França, a Itália e a Polônia ameaçam, inclusive, bloquear a ratificação devido ao risco para os agricultores locais, sobretudo para os pecuaristas. As organizações ambientais como Friends of Earth alertam aí para o risco de desmatamento na Amazônia, acusando o pacto de ser, abre aspas, climaticamente destrutivo. Já a Comissão Europeia afirma que o texto inclui compromissos ambientais, como, por exemplo, impedir novos desmatamentos até ou após 2030, embora críticos apontem a ausência de mecanismos efetivos de fiscalização, Mari. Caterine, é algo que a gente já, né, bateu nessa tecla diversas vezes, né, essas exigências ambientais, na realidade, são modos de comercialmente, né, bloquear o Brasil, porque não há a capacidade competitiva da União Europeia em relação ao Brasil em muitos aspectos de produção. Então nós sabemos, o mundo sabe, que o Brasil é sustentável, né, que nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, mas eles continuam insistentemente batendo nessa tecla, fazendo constantemente aquilo, né? Faço o que eu digo, mas não o que eu faço, porque dentro da porteira deles, isso não é uma verdade. Brilhante, Mari. Bom, vamos lembrar que esse ano nós tivemos aí o maior nível lá na Europa de desmatamento e queimadas, né? Então, realmente, faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Porém, em relação ao acordo do Mercosul, Mari, a Europa ficou sem saída, né? Depois do tarifaço e também de uma situação que eu vou contar aqui um spoiler, né? Dessa próxima notícia. Agora, a Europa não tem mais para onde correr e realmente ficamos aqui na América Latina como a única alternativa praticamente disponível para eles. Pois é, né, Caterina? O que a aliança exibida aí no desfile militar, né, entre China, Rússia e Coreia do Norte representa para o agro brasileiro? Pois é, ô amigos, atenção, que essa é uma nova amizade que realmente é bem importante aqui no cenário internacional, viu, Mari? O desfile lá em Tiananmen, que reuniu Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un, ou seja, China, Rússia e Coreia do Norte, diante de 50 mil espectadores e 25 líderes estrangeiros, foi muito além da celebração dos 80 anos, né, da derrota do Japão
lá na Segunda Guerra. Esse desfile, né, acabou consolidando aí a narrativa da, abre aspas, grande rejuvenescência chinesa e simbolizou aí uma formação de um bloco alternativo ao Ocidente. A presença do presidente, né, Vladimir Putin, isolado pela guerra na Ucrânia, e do Kim, que é alvo de sanções pelo programa nuclear, deu um peso à construção de uma aliança anti-hegemônica, amigos. A exibição também de mísseis, né? Olha isso, viu, Mari? Eles exibiram mísseis hipersônicos, drones subaquáticos e também até um lobo-robô que mostrou aí o avanço tecnológico da China. O lançamento também de 80 mil pompas da paz, né, suavizou um pouquinho a imagem, mas o recado geopolítico foi bem duro, viu? O Xi apontou diretamente os Estados Unidos como pivô da, abre aspas, escolha entre a guerra e o diálogo. Foi essas palavras que ele usou. Para Moscou, o encontro fortaleceu aí acordos energéticos estratégicos e também em relação à agricultura. E para Pyongyang, no caso, foi aí a primeira participação em 66 anos em um desfile chinês, ampliando a sua legitimidade. Esse evento, ele sinaliza aí um equilíbrio estratégico no leste asiático, podendo mudar aí rapidamente. E para finalizar, né, em relação ao agro, amigos, isso tem aí uma repercussão bastante clara, porque a China tem esse relacionamento, nós vendemos, né, exportamos aí para a China, e como nós mencionamos aqui recentemente, as sanções em relação ao Brasil podem ser ainda mais rígidas por causa dessa relação, viu, Mari? O Caterine, ficou cômico, né, para não dizer trágico, essa notícia quando você traz, né, essa questão toda de um programa nuclear, de mísseis hipersônicos, drones subaquáticos, né, até lobo, robô aí, mas depois solta 80 mil pombas, né, e estamos em paz. Oh, agora, Mari, eles tentaram dar uma suavizadinha com as pombinhas ali, mas, amigos, a mensagem é claríssima, né? A gente tem ali de um lado a Rússia. Vamos lembrar, né, Mari, que tivemos recentemente lá no Alasca o encontro entre o Putin e Donald Trump, e não chegamos a nenhum tipo de acordo. Logo em seguida, o Putin se reúne justamente com a China e também a Coreia do Norte, que no ano passado foi aí o alvo daquela polêmica, né, dos mísseis intercontinentais. Então, a mensagem é bastante clara, amigos, e o Brasil tá ficando aí numa corda, com o cabo de guerra, né, Mari? Já estamos ficando aí no cabo de guerra bem perigoso, amigos. Pois é, né? E tendo experiências aí históricas, né? Porque a história nos ensina muito, né, Caterina? Não podemos esquecê-la, né? Vendo cenários aí, né? De Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, olhar para esta aliança, né? É uma tríplice aliança poderosa, né? Exatamente, nós estamos aí, amigo, vendo aí um reposicionamento geopolítico, né? Um ponto de bastante destaque é justamente esse afastamento, né? Abre aspas, afastamento do Ocidente. Então, a China, a Rússia, vamos lembrar que a Índia também estava nessa, né? Na semana passada, né? Conjuntamente ali com a China. Então, é claramente uma formação de uma nova aliança econômica que quer aí trabalhar num novo bloco econômico, inclusive com uma nova moeda. Então, é um ponto de muita atenção para o Brasil, porque eventualmente a gente vai ter que decidir, viu, Mari? E não sei se a Europa vai ficar em bons termos, né? Porque nesse momento temos o acordo Mercosul, mas também tivemos um histórico bastante difícil antes do Trump. Ô, Caterine, e como que o desempenho econômico aí da zona do euro, né, em agosto desse ano, reflete os seus principais desafios? Pois é, amigos, lá no euro, lá na zona do euro, temos alguns desafios, viu, Maria? Em agosto de 2025, o PMI composto lá da zona do euro subiu para 51 contra 50,9 em julho, marcando aí o seu maior nível em 12 meses, mas ainda mostrando aí um crescimento bastante frágil, né? A Espanha liderou a expansão, seguida da Itália, enquanto a Alemanha desacelerou e a França permaneceu em contração, com o PMI em 49,8.
Os novos pedidos subiram pela primeira vez desde maio de 2024, mas as exportações caíram no ritmo mais rápido desde março. Um ponto de destaque é o setor de serviços, que domina a economia e quase estagnou, né, com um PMI de 50,5. A indústria, por outro lado, registrou seu maior avanço em 3 anos e meio, viu? O emprego cresceu num ritmo mais forte em 14 meses, puxado aí pelos serviços, enquanto as fábricas cortaram vagas. A inflação do bloco ficou em 2,1%, perto da meta lá do Banco Central Europeu de 2%, mas os custos dos insumos subiram no maior ritmo desde março. Esse cenário, né, reforça aí as expectativas de juros estáveis, mas mantém aí as empresas um pouco cautelosas. As tensões políticas lá na França e também na Espanha e as incertezas nos comércios com os Estados Unidos estão agravando um pouco o quadro, e por isso, né, a Europa está buscando aí alternativas como, por exemplo, o Mercosul, Mari. Excelente, Caterine, muito obrigado pelas informações trazidas nesta manhã aqui ao Jornal Brasil Rural. Desejo a você um ótimo dia, um forte abraço e até amanhã. Minha querida amiga, um forte abraço e até amanhã. Jornal